11 horas e 23 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta sexta-feira. Já enviou a sua participação, a sua mensagem, o seu elogio, sugestão de tema que você quer assistir aqui no Câmara Total. Mande pra gente, em 19 é o nosso DDD, 978293776, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está aqui, ó, tô apontando para ele. Você pega o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, mira para este QR Code e aí vai aparecer aí na tela do seu celular. O WhatsApp TV Câmara Campinas. Você clica e a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Bom dia. Atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, no estado de São Paulo e na região de Campinas. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, o Brasil registrava 10.030.626 casos da Covid-19, com 243.457 óbitos. Lembrando que são 51.879 novos casos nas últimas 24 horas no nosso país. Aqui no estado de São Paulo são 1.949.549 casos, ou seja, nós estamos aqui nos aproximando dos 2 milhões de casos da doença e são 57.240 óbitos, 240 óbitos. E quando a gente fala da região metropolitana de Campinas, aqui já são 164.244 casos confirmados da doença e Campinas, até esta quinta-feira, registrava 66.880 casos. Indaiatuba aparece com 14.492, Sumaré 12.325, Americana 10.813, outra cidade com mais de 10 mil casos, Santa Bárbara do Oeste, com 10.134, Hortolândia, 8.604, Paulínia, 6.832 e Valinhos, 6.744. Itatiba, 5.529. Aí, na sequência, nós vamos falar das cidades que têm aí menos de 5 mil casos da doença. A gente pode falar, então, na sequência, aparecem, olha só, Vinhedo, com 4.078, Cosmópolis, 2.908, temos na sequência Jaguariúna, depois Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba, que são as únicas cidades com menos de 1.000 casos da doença. Agora nós vamos falar dos óbitos na região metropolitana de Campinas. São 4.121 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas tem 1.795 óbitos até esta quinta-feira. Sumaré e Indaiatuba, ambas com 342 mortes, Americana 275, Santa Bárbara do Oeste 272, Valinhos 247, Hortolândia 232, Paulínia 105 óbitos. Na sequência, cidades com menos de 100 mortes, Nova Odessa, Itatiba, Vinhedo, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e as únicas cidades que permanecem com menos de 10 óbitos, Morungaba e Olambra. Quero chamar a atenção para você que está nos acompanhando dos casos confirmados de Covid-19 no nosso município nas últimas 24 horas. 434 casos, 434 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas. Isso mostra que a doença ela continua circulando por toda a cidade, por todos os bairros. Então nós precisamos tomar muito cuidado porque nós estamos numa fase crítica da doença no nosso município. Nós tivemos confirmadas também, né, Mirna Abreu, as mortes, foram 9 óbitos e destaco também a diferença de faixa etária, né? Um homem de 55 anos e um outro de 92 anos, uma diferença de quase 40 anos.
provando e mostrando que essa doença ela não escolhe faixa etária. A gente sempre lembra aqui, a letalidade ela é maior em cima dos idosos, mas hoje em dia uma pessoa de 55 anos, ela é muito nova e mesmo assim foi acometida pela Covid-19. Importante salientar que os óbitos são de 2 de fevereiro até o último dia 17. Essas pessoas tiveram aí a morte e o exame chega posteriormente, por isso que os dados são atualizados ainda com algumas semanas, né, de óbitos registrados aqui na nossa cidade. Mas o que preocupa também, além disso, é a ocupação de leitos, Gabriel, que continua aí com uma taxa muito alta. Isso ainda não é um reflexo do carnaval, né, que aconteceu na última semana. A gente vai ter um reflexo ainda nas próximas semanas. E só para a gente ter uma ideia, a gente falava sempre de 80% da ocupação dos leitos da Covid-19, ultrapassou em muito, né, os 80%. Isso, de ontem, olha, nós tivemos aí um registro de 85,55%. Lembrando que a rede particular é a que alivia um pouco esses números. Eu vou falar detalhadamente sobre cada um. Olha, no SUS municipal, 107 leitos, dos quais 104 ocupados, uma taxa de 97,20%. No SUS estadual, 17 leitos disponíveis, 16 ocupados, uma taxa de 94,12%. E na rede particular, que tem essa flexibilidade de abrir um pouco mais de leitos, é que a gente tem 132 leitos disponíveis, dos quais 99 ocupados, ou seja, 75% de ocupação. E isso vem, inclusive, deixando bem alerta as autoridades quanto à possibilidade e à necessidade de abertura de novos leitos em Campinas. Por outro lado, a gente tem a vacinação que continua na região metropolitana e também aqui na nossa cidade. Nós temos o vacinômetro que a gente diariamente ele é atualizado e aí aparece, aqui, olha, primeira dose. Quem tomou a primeira dose até esta quinta-feira foram 56 mil pessoas, 911. E aí a gente tem a segunda dose já, que é aquele público que trabalha na área da saúde, 13.880 pessoas. A gente lembra que neste momento a segunda dose são para os profissionais tanto da saúde da rede pública quanto da rede privada. Então, e a gente aguarda ainda mais doses para abrir para um outro público, porque de acordo com a prefeitura nós temos a segunda dose garantida para essas 56 mil pessoas. Por enquanto não podemos ampliar, que é da faixa etária 95 a 85, que agora está tomando a primeira dose. Exatamente, então as pessoas acima dos 85 anos têm garantida esta segunda dose, que deve acontecer no início de março. Assim que as novas doses chegarem, a gente deve ampliar, mas para as pessoas que já agendaram agora no início de março, acima dos 85 anos, devem tomar esta segunda dose. E quem tomou a primeira dose, que está com idade acima de 90 anos, eles já tomam a segunda dose agora nessa última semana de fevereiro, comecinho de março também, Gabriel. Lembrando que o site vacina.campinas.sp.gov.br você também pode consultar aí na sua residência para você ter uma noção de quantas doses já foram aplicadas, qual que é a primeira dose, qual que é a segunda dose. Se você subir aqui, ó, tem todas as informações sobre em que momento que nós estamos da vacinação, qual que é o público. A pasta estadual já informou que não enviará novas doses dos imunizantes para o município nesta semana, que já está se encerrando. A gente espera que na próxima semana cheguem então estas doses. Então, neste site você também fica muito bem informado sobre a cidade de Campinas e na região metropolitana Americana, por exemplo. A gente tem informação que a Americana continua nesta sexta-feira vacinando os idosos acima de 60 anos e, de acordo com o IBGE, na cidade são 2.144 pessoas que residem no município e que devem ser imunizados. Vinhedo também continua a vacinar os seus idosos e Hortolândia também, além daqueles também dos profissionais de saúde. Lembrando que todos os municípios seguem o Plano Nacional e o Plano São Paulo de Imunização.
Sempre lembrando, acima dos 85 anos, né? Para essas 3 cidades que você citou, a vacinação ainda... Primeira dose. Primeira dose para as pessoas acima dos 85 anos. Mina, aquele caso do garoto acorrentado no barril que chocou todo o país, está trazendo uma repercussão de uma forma positiva, porque agora nós estamos chamando a atenção e a Prefeitura de Campinas tomando medidas, né, na área de assistência social. Porque este é um caso que ganhou uma repercussão por todo o país, mas diante disso a Prefeitura então está reavaliando o modo de trabalhar, inclusive ontem fez alguns anúncios. Olha só, são medidas de atuação da Secretaria de Assistência Social com 3 ações específicas para qualificar o atendimento das famílias que residem aqui no município, inclusive apresentam situação de violência doméstica. A secretária participou e lembrou como funciona o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Na saúde, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele já tem 31 anos de existência. Quando nós falamos da assistência social, nós estamos falando do SUAS. O que é o SUAS? É o Sistema Único da Assistência Social. Isso que a gente tem que entender que o SUAS é novo. Em comparação com o SUS, que tem 31 anos, o SUAS tem 11 anos. Então, esse plano aqui é um plano que visa fortalecer o SUAS na média complexidade. E o que é a média complexidade? A assistência social tem 2 níveis de proteção. Básico, a proteção básica, e a proteção especial. E aí, que é o próximo slide, na proteção especial nós temos a proteção média complexidade, que é onde estão os CREAS. CREAS, Centro de Referência Especial da Assistência Social. Eles fazem o atendimento de todos os casos que envolvem violência. Eles acolhem, fazem o atendimento, a gestão e fazem a distribuição, o encaminhamento para as entidades parceiras. Todas as violências, como falei para vocês, todas as violências vêm para o CREAS, todos os casos de violência. Mas existem 3 tipos de violência que ficam aqui, que eles não são demandados para as entidades parceiras. Quando nós falamos de violência de gênero, quando nós falamos de violência sexual e quando nós falamos de reintegração familiar. Quando isso ocorre, fica para o CREAS. As demais violências, o CREAS faz o acolhimento e referencia com as entidades. Inclusive, foi apresentado uma proposta de reanálise dos casos urgentes que são encaminhados ao CREAS. A ideia de reavaliar essas situações é que, em decorrência da pandemia, nós sabemos da possibilidade da ocorrência dos agravos das situações de violência doméstica. As crianças, as famílias ficaram mais confinadas, as famílias com conflito já de convivência, da existência de violência, ficaram mais dentro de casa, sem poder acessar as escolas, sem poder acessar lazer, sem poder acessar outros espaços, e isso com certeza intensificou todas as possibilidades de ocorrência de violência. Então, olhando para essa possibilidade e sabendo do agravo que a pandemia pode ter ocasionado para essas famílias, nós estamos nos dispondo, então, organizando todas as equipes de atendimento para que elas possam analisar todas essas situações encaminhadas e que a gente possa, então, identificar situações que são urgentes, que merecem um atendimento mais imediato dessas equipes, que não podem aguardar um atendimento, um acesso à rede ou a outra política pública. Então, é na perspectiva de identificar situações possíveis graves e acelerar esse possível atendimento. E é importante dizer que essa ação ela já iniciou, então já teve início, as equipes já estão fazendo essa reanálise. E aí o que a gente entende? Quando fala em reanálise, nós não estamos dizendo que os profissionais vão apenas pegar o relatório e fazer uma avaliação. Não, nós estamos falando de análise do relatório, conversa com a equipe de proteção, com a rede de proteção e também estamos falando de atendimento, visita domiciliar. Então, essa reanálise é completa.
não é só algo burocrático, é algo que vai, de fato, chegar e poder solucionar a questão da violência na família. Então, essa primeira ação estratégica que já está em vigor, ela visa agilizar esse atendimento. E os profissionais também vão participar e passar por uma qualificação para o atendimento na média complexidade. Nós estamos falando da capacitação das entidades parceiras e dos técnicos da Secretaria com relação aos atendimentos. Então, esses atendimentos que chegam, os técnicos, e é bom frisar isso, que a gente está aqui com 2 servidoras, que os servidores, a equipe técnica, passam por qualificação contínua. Mas o que nós estamos propondo aqui é uma qualificação com relação à média complexidade, que é a questão de violência já instalada. Qualquer situação de violência que pode ser identificado por qualquer parceiro da rede. Vamos supor, educação. O professor identificou, viu que uma criança, um adolescente está sofrendo alguma violência. Como referenciar essa violência para o CREAS? Hoje, toda violência é encaminhada para o CREAS. Então, além do acompanhamento das famílias, eles têm que fazer essa triagem para verificar se essa violência é mesmo de sua competência. Então, o que faz? Esse novo protocolo, ele capacita com que todas as entidades parceiras possam, de fato, fazer a avaliação e o preenchimento desse protocolo para depois ser encaminhado para o CREAS ou para os outros serviços da média complexidade. E a vereadora Débora Palermo, que é a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da Câmara de Campinas, participou do anúncio dessas ações estratégicas. Eu gosto sempre de frisar a lei, né? A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que as políticas públicas e a destinação privilegiada devem ser como prioridade absoluta para as questões que dizem respeito à criança e adolescente. Essa tem sido a nossa luta, né, para que isso passe a ser realidade, saia do papel, né, e que realmente políticas públicas, destinação privilegiada de recursos passem a ser prioridade absoluta nos serviços que atendam as crianças e adolescentes. Eu fiz uma solicitação recentemente para o prefeito para que seja revisto o contrato com as OSCs que atendem as crianças, né? E também o repasse de 3%, para que aumente, né, esse repasse de 3% na área da assistência, principalmente agora, nessa época de pandemia. Eu gostaria muito de fazer esse apelo à população que não deixasse de acreditar no órgão Conselho Tutelar, né? Porque quem vai sofrer mais com isso são as crianças. Quando nós temos um conselho tutelar desacreditado, fraco, por críticas, né, as pessoas deixam de denunciar. Apesar do anúncio ter sido feito para os serviços de média complexidade da assistência social aqui em Campinas, a vereadora lembra que também é preciso fortalecer os serviços básicos. A proteção básica, ela vem antes da violação do direito, que são os CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, são as escolas, né, as creches, fazem todos parte da proteção básica, que principalmente os CRAS, né, as assistentes sociais estão ali no território, no bairro, acompanhando as famílias e verificando situações de vulnerabilidade e risco, e já antes que o mal cresça, né, vamos dizer, atendendo a família, orientando, encaminhando para o serviço, para que não chegue numa violação de direito que chegue à média complexidade, que é muito mais grave, que é quando já se constituiu a violação, quando a agressão já foi efetivada, quando a situação já perdeu um pouco o controle. Importante salientar que essas ações foram já, inclusive, anteriormente anunciadas logo após o anúncio e o resgate daquele menino de 11 anos que estava acorrentado a um tambor aqui na cidade de Campinas. E o prefeito lembrou que o caso dele corre em segredo de justiça. O caso da criança está sendo investigado pela Prefeitura de Campinas, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.
é um caso que está em segredo de justiça. E não só por estar em segredo de justiça, o caso envolve um menor. E nós temos que ter todo o cuidado para que esse caso não seja divulgado, questões que possam colocar em risco a integridade e a privacidade desse menor. Na verdade, o caso do menor foi um caso que chocou a todos e a Secretaria, desde então, a Câmara Municipal se manifestou, todos se manifestaram, e foi importante para que nós fizéssemos todo esse estudo e todas essas mudanças hoje apresentadas. É importante nessa preservação da vida do garoto também, né? Muito jovem, apenas 11 anos, por isso que corre em segredo de justiça também, e ações importantes que acontecem na cidade de Campinas e que a gente segue acompanhando o trabalho que é realizado também aqui pela Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara de Campinas. Vamos lembrar o seguinte, a Prefeitura de Campinas abriu uma sindicância, está analisando, porque a notícia que nós temos é que esse garoto já tinha um histórico de atendimento pelo Conselho Tutelar. Sim. E por uma ONG parceira da Prefeitura. Na Câmara de Campinas, além da Comissão da Criança, nós temos também uma comissão de representação que foi instituída justamente para acompanhar como estão aí as providências relativas aos serviços. Inclusive, quando ela foi instituída, o vereador Paulo Haddad, que é o presidente da comissão, disse que o objetivo é que a gente evite que novos casos como este voltem a acontecer aqui na cidade. E lembrando que a sociedade tem um papel muito importante também, sempre que você observar alguma atitude suspeita, que você fique em dúvida em relação à violência contra as crianças, você tem diversos canais, tem o Disque 100, procure em site para fazer essa denúncia ao Conselho Tutelar. Sim, fica aqui o recado então. Exatamente. Bom, daqui a pouco nós temos aqui no Câmara Total o Cultura, né? O nosso quadro em que o repórter Rubens Morelli dá diversas dicas. E a Mirna Abreu chega agora também com uma dica muito bacana para este fim de semana no Bosque do Jequitibás. É, uma dica de lazer e para quem gosta de orquídeas e suculentas, né? A gente tem aí esse momento que vai ter ali, olha, uma feira de orquídeas e suculentas sábado e domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde, com entrada na faixa. Lembrando que lá é um parque público, ou seja, você não paga nada para participar. E além da exposição e da venda dessas plantas, nós também teremos produtos dedicados ao cultivo dessas orquídeas e suculentas. Então, é importante, você que gosta dessas plantas, pode então ir no Bosque dos Jequitibás neste fim de semana. Para quem mora em Paulínia, cidade vizinha aqui em Campinas, a gente tem informações também sobre atividades esportivas para quem quer se exercitar. Isso mesmo, Paulínia sempre tem várias escolinhas e agora, como no Plano São Paulo, a gente está na fase em que foi liberada as atividades esportivas individuais, a Secretaria de Esportes, na próxima semana, estará aberta para rematrícula de alunos que participaram anteriormente. Agora nós teremos atividades abertas: ginástica artística, fitness, atletismo, tênis de mesa, tênis de campo e o atletismo eu já falei. Inclusive, por quê? Porque nós não estamos tendo outras atividades como futebol ou ginástica, que tem vários grupos. Então, são essas as atividades. Olha só, handebol, vôlei e basquete não irão retornar neste momento. Mais informações no telefone 3874-5752. 3874-5752. Agora, Mirna Abreu, a cada 10 anos acontece em todo o país o censo, né? Que é algo muito importante para a gente conhecer a questão da população, de densidade demográfica, e o IBGE abriu um concurso, né? A ideia, que inclusive o censo seria anterior, mas nós tivemos aí o auge da pandemia, é que esse censo aconteça ainda em 2021. Por isso, o IBGE inicia hoje as inscrições para o concurso do Censo Demográfico 2021. São 204.307 vagas temporárias
para a atividade de agente censitário supervisor e para o cargo de agente censitário municipal. Aqui na cidade de Campinas são 114 vagas. Os cargos, para esses 2 cargos, as inscrições vão até o dia 15 de março. A taxa é de R$ 39,49 e mais informações sobre o edital completo e também as inscrições podem ser feitas no site sebraspe.org.br. Eu vou soletrar www.cebraspe.org.br. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas de forma completa. Tudo o que aconteceu ontem de mais importante nós falamos aqui no Câmara Total.